Com a palavra, Vossa Senhoria. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente em exercício, senador Jorge Viana, agradecer o convite feito pelo presidente da comissão, senador Fernando Collor de Mello, e, em particular, a indicação do professor Rogério Cerqueira, que foi um grande amigo, um técnico renomado, que poderia estar aqui com a gente debatendo seguramente. O assunto que foi colocado era hidroeletricidade e meio ambiente, né? Eu queria começar a dizer o seguinte: não existe meios de se fazer energia sem afetar de alguma forma o meio ambiente. Qualquer que seja da eólica, da solar, não vou falar do carvão, do gás e da própria energia hidrelétrica. Há que se ter um cuidado especial em preservar de alguma forma o meio ambiente, né? Em particular, a hidroenergia, ela existe, né, mesmo antes da eletricidade. No Brasil, na época da sua colonização, a hidroenergia, não a hidroeletricidade, sempre foi usada nas rodas d'água dos engenhos, nas casas de farinha, onde se produz a farinha, a partir da mandioca. Então, existe uma utilização da hidroenergia de longa data, né? Em particular aqui no Brasil, né, em que nós temos um potencial hidrelétrico um dos maiores do mundo, né, nós usamos, né, desde a época da colonização, e o final do século XIX, né, quando na Revolução Industrial, principalmente na Europa, onde começou-se a criar, né, o uso da energia elétrica, né, como um fator de transferência de energia, talvez o mais eficiente, o mais barato, né, até hoje, né, como a energia elétrica não é uma fonte de energia, é um fator de energia, é um transferidor de energia. Aqui no Brasil, em particular, no final do século XIX, começaram a construir as pequenas centrais hidrelétricas naquele tempo, a mais antiga é Marmelos, lá em Minas Gerais. Mas, a partir do século XX, nós tivemos um desenvolvimento muito grande da hidroeletricidade já, não só a hidroenergia, mas a hidroeletricidade. Em particular, eu queria citar aqui um fato. Eu, apesar de estar em São Paulo há muito tempo, eu sou pernambucano e eu vivi numa cidade onde havia uma central hidrelétrica. Até o nome da cidade, ela fica na divisa de Pernambuco com Alagoas, no Rio Mundaú. E, para minha alegria, ela foi construída pelo pai de um colega meu que está aqui, que era engenheiro agrônomo, foi depois senador Apolônio Salles, pai do Cláudio Salles, do Mauro Salles. Então, eles lá em Correntes, em particular... Pois é, então a sala é adequada, né? E eu fui criado, o meu pai era um comerciante, mas que muito ligado nessa parte de energia, né? Ele gostava de tudo que fosse elétrico e Correntes, em particular, era uma área de fomento agrícola, e o doutor Apolônio Salles, que era, na época, o chefe dessa unidade do Ministério da Agricultura, na cidade pequena, a cidade ainda é pequena hoje, para vocês terem uma ideia, o prefeito que ganhou por um voto. Vocês veem o tamanho da minha cidade, que eu gosto muito. E aí eu comecei a me ligar a essa parte, e eu diria que a minha carreira, né, no setor de energia, e particularmente o setor hidrelétrico, partiu dessa história aí, que eu conheci pessoalmente o senador, porque um dia, já ele candidato a senador, ele me encontrou, perguntou meu nome e falou que tinha um filho com o mesmo nome que eu. Então, ele gostava do nome. Mas era uma pessoa, um pernambucano assim, um brasileiro muito importante. E outra é o Delmiro Gouveia, né, que é um cearense que foi coureiro, né, que tratava o couro para vender, e se instalou lá na divisa de Pernambuco, Bahia e Alagoas, e construiu uma fábrica de linha. Né? Isso em 1910. Você imagina o que era aquele lugar lá, naquela ocasião. E ele construiu uma usina que eu diria, do ponto de vista técnico, é um espetáculo, uma usina cavada na pedra, uma usina pequena, evidentemente, e mais, com efeito zero sobre a Cachoeira de Paulo Afonso, que é uma das coisas
que vale a pena para quem não conhece conhecer. Eu não quero discutir aqui a Foz do Iguaçu, mas a Cachoeira do Paulo Afonso é um negócio fantástico, né? E o ponto fundamental, eu fui a esse lugar, eu tinha 7 anos, né? E na minha cidade, apesar de o Ministério de Minas e Energia fornecia energia para a cidade no período em que não estava funcionando as máquinas de café e de algodão, né? E a gente não tinha energia 24 horas. E nessa vila operária do Delmiro Gouveia, ele tinha água e luz, né? Que vocês imaginam, em 1910. Então, ele foi, evidentemente, assassinado, né? Alguns acham que foi um problema passional, outros acham que foi um problema político-econômico, né? Ele era fabricante de linha e concorria aí com alguns chamados grandes produtores. Mas é um caso raro e um caso muito bonito, né, de alguém que investiu na hidroeletricidade e que transformou aquela região, né? E que hoje é a maior fonte de energia lá do nosso Nordeste, não só como função de energia, mas também com a transposição do São Francisco, a possibilidade de levar água para aqueles rios que não são perenes, né? Muita gente aqui no Sul nem sabe que é um rio não perene, que a gente anda no rio e, às vezes, à noite vem uma chuva e você não pode atravessá-lo. Então, havia uma preocupação do Delmiro Gouveia com as pessoas que trabalhavam lá, né, com o ambiente onde ele ia instalar a indústria dele. Já na década de 20, né, do século passado, nós tivemos grandes usinas sendo construídas em São Paulo e no Rio, em particular. Né, e aí é alguma coisa fantástica do ponto de vista de engenharia, né? Realmente o engenheiro Asa Billings, ele era do ponto de vista de engenharia um gênio, né? E construiu 2 complexos, o complexo de Cubatão e o complexo Nilo Peçanha. E já aí você tinha inserções, né, importantes com relação ao meio ambiente, né? É o caso lá no sistema de Cubatão, é um reservatório artificial. Já tinha controle de enchente em São Paulo, evidentemente usava o excesso de água para bombear e cair 800 metros, né? São Paulo ficou 800 metros, e a usina de Cubatão fica zero, fica ao nível do mar, né? Tem ferry boat, né? De graça, porque de repente você, construindo aquele lago, você impediu que a população pudesse deslocar. Até hoje esse ferry boat funciona lá para quem quiser ver. Havia um projeto de navegação, as usinas elevatórias, onde são bombeada a água, ela tem eclusas. Eu fui secretário de Energia de São Paulo na penúltima gestão, e uma das coisas que a gente imaginou e é possível fazer é um hidroanel de São Paulo, para transportar. Você vai falar, mas o calado, não precisa grandes calados, né? Você vê uma cidade como Paris, a parte de material de construção, lixo, tudo transportado através da hidronavegação, né? Abastecimento da água, que é o caso lá hoje, a represa que foi construída artificialmente em Guarapiranga é responsável por 20% de toda a energia, de toda a água consumida, não na cidade de São Paulo, mas na região metropolitana de São Paulo, onde vive 21 milhões de pessoas. Então, já havia aí uma preocupação muito grande em relação ao meio ambiente e à inserção do meio ambiente ao se construir um empreendimento desse tipo. Na década de 50, começaram as estatais, né? A Chesf, a FUNA, CEMIG, Copel, CESP, né? E aí já uma preocupação grande com a fauna, né? Tanto a fauna aquática, e aí eu lembro que tivemos várias estações de piscicultura, e a primeira experiência não foi muito boa, porque a gente achava que não podia haver naqueles lagos, né, os peixes nativos. Aí se importou peixe da Amazônia, e aí a coisa não foi muito bem. Hoje já se descobriu que os peixes, né, eles, mesmo aqueles que precisam de correnteza para fazer a desova, eles estão bem ambientados, né? Outro ponto importante também com relação à flora, não se plantar não se fazer, imagina a Amazônia tudo certinho, tudo seria um horror, né? Se plantar de forma aleatória, não em
naquela forma como se plantava eucalipto e pinos, né? E plantar principalmente plantas nativas, o que a gente vem fazendo, né? Não só a CESP, mas todas as empresas que operam esses reservatórios aqui na região sudeste, depois que foi, evidentemente, esse conhecimento hoje já existe em todas as hidrelétricas do país, né? Então, eu acho isso uma coisa. Eclusa, por exemplo, você, de repente, você construiu... Aí não é mais navegável o rio. Por exemplo, só lá em São Paulo nós temos 23 eclusas, né? E que no começo ela era muito pouco usada. Até, se me permite, numa das visitas, uma vez, durante certo período aí, o vice-presidente da República era um almirante, e ele assumiu. Aí alguém teve a ideia de levar ele para ver uma eclusa, né? E ele gostou muito da eclusa e perguntou para o operador assim, e tem muito movimento aqui? O operador falou, olha, quando tem inauguração, tem bastante movimento. Isso aí na década de 70, por aí. Ou seja, já estava 20 anos de eclusa. Hoje, agora mesmo, nós tivemos um acidente lá na hidrovia do Tietê, uma barcaça aborroou uma linha de transmissão e ficou impedido. E aí começa a ver o efeito, né, positivo, né, dessa caminho de água, né, porque é muito barato, porque transporta carga com impacto ambiental mínimo possível, né. Cada barcaça dessa equivale a centenas de caminhões, né? Então, é realmente alguma coisa que está muito ligada, né? Na realidade, assim, um conceito mais técnico do meio ambiente, ele só ocorreu na década de 70. Aí, na época, nós estamos estudando mais uma revisão do setor elétrico, mudar o modelo e tal, e uma das coisas que aconteceu foi um departamento de meio ambiente na Eletrobras, né? O que era um avanço. Porque o que se fazia? Se construía um grande empreendimento, se projetava um grande empreendimento, e ninguém ligava para o problema ambiental. O ambiental não entrava no começo, era a mitigação, né? E o que era importante é a gente mitigar e evitar que o problema ocorra. E, a partir daí, a gente houve um avanço, né? No sentido de que o projeto de construção civil, mecânica, tinha já uma conotação assim, muito ligada à parte ambiental. Isso ocorre aí nos anos 70. O primeiro estudo de impacto ambiental foi feito na CESP, na usina de Porto Primavera, uma usina complicada. Agora mesmo me perguntaram por que não eleva o lago para... Primeiro, é uma usina a fio d'água, ela não tem reservatório. Se eu elevar o lago de Porto Primavera, eu vou afogar a saída de Jupiá, não vou ganhar energia nenhuma. Mas, em compensação, eu avanço no estado do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque lá é uma planície, diferentemente do lado de São Paulo, e para cada metro que você sobe no lago, você avança. É o que acontece, né? O que aconteceria na Amazônia. Muita gente pergunta, por que não faz reservatório lá? Puxa vida, ia transformar aquilo lá numa grande... Haja visto o caso de Balbina, né, senador Sul? Clássico, né? Então, esse é o grande... O desmatamento, né, que se fazia... Era interessante, eu tinha uma pessoa lá, um engenheiro muito ativo, que ele começava o desmatamento, ele começava a encher o reservatório e começava a tirar nas bordas. Na hora que empatava, acabou, né? Não dava mais para tirar. Então, hoje você tem reservatórios, é o caso de Tucuruí, né? Onde muita madeira ficou debaixo da água. Em Porto Primavera, agora mesmo, nós acertamos lá com o pessoal da universidade, que está tirando a madeira já depois do lago cheio, né? E é uma quantidade enorme de madeira que está sendo retirada, né? E essa madeira, ela não é só que perde a madeira, o que já era um pecado, né? Mas mais do que isso, é que ela produz, ela tem um processo de transformação. Tem um reservatório aqui de Paraibuna, que no Rio Paraíba, na cabeceira do Rio Paraíba, que leva água para o Vale do Paraíba inteiro e para o Rio de Janeiro também, né? Onde a produção de gás H2S é enorme por causa da decomposição da madeira. Então, esses cuidados todos. Só para completar aqui, né, e evidentemente eu fico à disposição, eu tenho 2 colegas, mais que colegas amigos, né, eu queria salientar alguns projetos complexos que foram construídos e que hoje seriam
muito complicados para se fazer com as exigências que a gente tem hoje. O primeiro é Tucuruí, evidentemente, né, o Porto Primavera da CESP, eu acho que também é um reservatório. Quer dizer, alguém chegasse agora, vou construir Itaipu e vou cobrir 7 quedas, né? Seria uma coisa terrível. E São Simão, né? Tinha um canal que era uma maravilha, né? Aí, na véspera do enchimento, teve um passeio para conhecer o canal de São Simão, que era uma outra coisa da natureza, assim, que de alguma forma foi impactada, não diria, pela construção desses aproveitamentos. É evidentemente que o desenvolvimento do Brasil, ao longo de todo esse período, né, ele dependeu muito da hidroeletricidade, da hidroenergia, de um modo geral, né? As cerâmicas lá eram tocadas à roda d'água, engenhos e coisas desse tipo. Então, houve uma utilização extremamente grande, né? E hoje a gente tem ainda um potencial grande de hidroeletricidade que tem que ser aproveitado, mas dificilmente, eu acho que quase eu não teria muita coragem de defender, vamos fazer um grande lago lá em Belo Monte ou alguma coisa desse tipo, né? Eu acho que o caminho que está sendo adotado é exatamente... Gostaria muito de ter reservatórios enormes e tal, mas isso não existe mais sítios adequados para isso. Fazer um reservatório desse tipo numa planície, por exemplo, o caso e quem quiser visitar está à disposição, viu? Lá a usina de Cubatão, são 800 metros de queda. Então, um metro cúbico de água produz 7 megawatts médios de energia. Né? Quer dizer, é alguma coisa fantástica, porque é uma queda de 800 metros. A hidroeletricidade é vazão vezes altura. Tudo. Então, precisa ter uma altura grande. Né? As usinas da Amazônia, por exemplo, tem usina, né, principalmente as do Madeira, são bulbo, né? Quase como se tivesse uma espécie de um submarino parado e a hélice do submarino roda porque passa água lá, a correnteza. É uma outra forma de se construir e aproveitar a hidroeletricidade com o menor impacto possível para o meio ambiente. Mas, voltando, né, dizer que não dá para produzir energia sem se afetar de alguma forma. O que a gente tem é que minimizar. É a mesma coisa tentar fazer um omelete sem quebrar ovos, né? Eu mesmo fui na Espanha, lá perto de Gibraltar, estava cheio de faixas lá, no mais eólica, no mais eólica. Eu imaginei que o espanhol é contra tudo, né? Aí conversei com o espanhol, falou que aquilo lá é muito feio, que mata pássaros que migram, que faz barulho. E aí eu falei, puxa, mas vocês que tinham os molinos... Aí ele falou, não tem nada a ver molinos com isso. E aí foi até um pouco... Ele era contra a energia eólica, né? Sempre vai aparecer alguém que é contra qualquer tipo de energia, seja pelo ruído, algum impacto vai acontecer, né? Eu vejo... Outro dia eu fui à Alemanha, eu fui na Inglaterra, e lá tem uma praça em Londres, a Barclays Square. Praça tem até música sobre o assunto, e tem um monte de tomadas elétricas para carros elétricos, né? E depois fui na Alemanha, e conversando lá, pessoal, o carro do futuro vai ser tudo elétrico, né? Os alemães não querem mais nuclear, apesar de comprar nuclear da França, né? Na divisa entre, se houver um acidente na França, tá na fronteira, né? Mas, de qualquer forma, aí eu falei, puxa, imagina se toda a frota de veículos dos Estados Unidos fosse transformado para energia elétrica, eu teria que ter um setor de energia elétrica só para atender os veículos. É claro que tem uma série de vantagens, de emissões, de redução de custos, mas eu precisaria uma quantidade grande de energia sendo produzida. E essa pessoa falou, puxa, mas não é só ligar na tomada? Eu falei, não, aqui atrás da tomada tem um monte de coisa, né? Subestações, linhas de transmissão, né? Então não é tão... lagos, né? E populações que, de alguma forma, são afetadas por isso, né? Então, eu diria que o Brasil, até agora, né? Desde que começou esse aproveitamento aí no final do século XIX até agora, aproveitou muito bem o que havia, evoluiu muito na parte ambiental, e que agora acho que a gente tem que ter um esforço muito grande, né, para continuar explorando esse potencial e causando o menor problema possível, né, para o meio ambiente. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de ter me manifestado, e estou à disposição depois, se houver